Olá, sempre muito bom estar com você em cada um dos programas Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada por nos receber aí na sua casa para conversarmos sobre temas importantes que influenciam o nosso dia a dia e fazem com que a gente fique sempre de cabeça para cima, não é verdade? Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham, mas especialmente a você, que nos acompanha de uma forma especial. Você nos acompanha orando pela Boas Novas, você nos acompanha contribuindo para que nós possamos estar sempre, 24 horas por dia, transmitindo Jesus numa emissora com princípios cristãos, chegando à casa de tantas pessoas e abençoando vidas. Eu quero que você saiba que você faz toda a diferença e também que nós oramos por você, para que Deus te proteja, para que Ele te guarde, para que mantenha a sua boa mão sobre você, sobre a sua família, te cobrindo com graça, misericórdia e atendendo os desejos do seu coração. Você faz toda a diferença e queremos pedir a Deus também que Ele mantenha acesa essa chama missionária no seu coração. Porque você sabe, né, que quando você contribui, quando você ajuda a Rede Boas Novas, você também se torna um missionário. Você está cumprindo o ID de Jesus, porque é isso que a Boas Novas faz. Transmitir Jesus 24 horas por dia, seja qual for o tema que ela apresente aqui em qualquer programa, em qualquer programa ou informação, notícia que ela busque levar até você. Mais uma vez, que Deus te abençoe e te guarde e que Ele possa manter você sempre pronto a servir ao Senhor, a servir ao reino de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre um tema com você que tem mexido com várias pessoas e várias instituições. Há, nessa semana, um movimento em prol do combate ao tráfico humano e a Boas Novas não podia ficar de fora disso. Ela busca se engajar conversando sobre esse tema. O tráfico humano, ele se caracteriza quando uma pessoa ela é retirada da sua cidade ou do seu país com o objetivo de exploração sexual, muitas vezes de trabalho similar ao trabalho escravo, para extração de órgãos ou muitas vezes uma adoção ilegal. São apenas alguns dos temas que caracterizam o tráfico humano. Você pensa que esse é um crime pouco comum? Está enganado, é um crime até bastante comum. E segundo a ONU, é o terceiro crime mais lucrativo em todo o mundo. Nós não poderíamos ficar de fora. Queremos sim conversar, chamar a atenção, conscientizar sobre a questão do enfrentamento ao tráfico humano. Nós começamos com o nosso informativo e já apresento para vocês os nossos convidados que nos ajudarão a refletir sobre esse tema hoje. O Ministério da Justiça divulgou um relatório com números de diversos órgãos sobre o tráfico de pessoas e vítimas de trabalho semelhante à escravidão. O documento foi elaborado em conjunto com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Os números revelam maior notificação do crime nos últimos anos. Atualmente, o número de casos notificados pelo Departamento de Polícia Federal é 6 vezes maior que a média de anos anteriores. Segundo relatórios da ONU, 58% das pessoas traficadas são submetidas à exploração sexual e 36% ao trabalho escravo. Já foram descobertas mais de 460 rotas internacionais de tráfico de pessoas e identificadas vítimas de 136 países. Cerca de 50 mil criminosos foram identificados. No Brasil e em nossos vizinhos da América do Sul, quase 90% das vítimas foram traficadas na região ou dentro dos seus próprios países. O documento afirma que a maior parte das vítimas de tráfico é de mulheres, jovens, negras e pardas. A atuação do Estado brasileiro resultou no indiciamento de 381 suspeitos. Por causa de limites da legislação e de dificuldades em reunir provas, apenas 158 foram presos. É isso aí, né, gente? Um quadro, números que eles são, assim, inquietantes. Será que a gente pode fazer alguma coisa em relação a essa questão do tráfico de pessoas? Como enfrentar esse problema e reduzir a incidência desse crime? Segundo a ONU, o terceiro crime mais lucrativo em todo o mundo.
e muitas vezes ele pode estar acontecendo aí, pertinho de você, e você não está fazendo nada a respeito disso. Você está ficando ausente, não está delatando, e é importante que todos nós façamos parte desse contexto. Cabeça para cima de hoje se alia ao movimento de enfrentamento ao tráfico de pessoas, falando sobre esse tema. Recebo aqui no estúdio, para nos ajudar nessa reflexão, Michel Duque Estrada, ele que é pastor e também diretor do projeto Liberdade. Muitíssimo obrigada, pastor. É um prazer estar aqui, poder dar voz aos injustiçados. Quero cooperar. Perfeito, né? O senhor trabalha hoje com o projeto Liberdade? Isso, Liberdade Rio. Liberdade Rio. Ele é mais circunscrito ao Rio de Janeiro? Isso. Perfeito. A gente já vai conhecer um pouquinho mais desse projeto também. Também conosco Daniel Abreu. Daniel é advogado criminalista e também membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Ok, agradeço estar aqui também. Pretendo muito bem contribuir com esse tema. Perfeito. Então, gente, a gente fala aí, né, dados da ONU sobre tráfico humano, o terceiro crime mais lucrativo em todo o mundo. Né? O Brasil, como é que o Brasil tem se inserido nesse contexto? Esse é um crime que é percebido, por exemplo, pelas autoridades, é percebido pela justiça. Como que o Brasil está nesse contexto? Eu acredito que nesse momento está se tornando mais visível, mas ainda não tanto quanto precisamos tornar isso visível na nação brasileira. As estatísticas ainda não conseguem ser muito assertivas, não conseguem ainda demonstrar o tanto de pessoas que são traficadas. E o Brasil hoje, em termos de mundo, das nações, ele está na ponta da lança do tráfico sexual, principalmente tráfico sexual e tráfico sexual infantil. O Brasil está liderando isso até mesmo na frente de nações como Camboja, Tailândia, Vietnã. Por exemplo, no Camboja, um pai ele torce para ser um neném menina, porque é como se ele estivesse ganhando na loteria, para que ele possa vender essa menina para um homem de 40, 50 anos, para que ele case com essa menina. Então isso é parte da cultura no Camboja. Então uma nação que está institucionalizando a injustiça. E o Brasil hoje está na ponta da lança desse crime terrível. Nesse sentido até de crianças, de menores, assim, crianças, né, menores de idade, o Brasil não fica muito distante dessa história de crianças, né, meninas que possam ser vendidas ou entregues aí para exploração sexual, né? Verdade. Nordeste, principalmente, Recife e Fortaleza. Fortaleza é o segundo estado, né, o Ceará, Fortaleza, a cidade de Fortaleza, a segunda cidade onde tem maior procura de tráfico sexual, para traficar e para exploração sexual. Tem um site, 3.000 sites mais ou menos, convidando turistas a virem para o Brasil para desfrutar do tráfico sexual ou pornografia ou alguma coisa ligada. O Rio de Janeiro é o campeão de turistas que vêm com esse propósito. Nos Jogos Olímpicos, nos eventos internacionais, há um aumento de 50% de procura dessa atividade. E a cidade de Fortaleza é a segunda maior cidade onde isso acontece na nossa nação. Como é que é caracterizado o tráfico humano do ponto de vista da lei? Assim, quando você tira bem uma pessoa da própria região onde ela está e transfere para outra região com algum tipo de cunho explorativo, por exemplo, pode ser trabalho, pode ser menos sexual, e a pena pode ser aumentada para menores. Só que, minha opinião política, assim, eu acho que a pena é muito branda aqui. Se é nacional, a pena vai variar de 3 a 6 anos. Ou seja, cumpre um terço e vai, se for primário, quanto mais cedo vai ser da cadeia, né? Por assim dizer. E internacional de 3 a 8 anos. Eu acho que isso pode ser combatido de maneira melhor. Fiscalização, principalmente, e até na divulgação dos próprios sites, por exemplo. Porque muitas vezes alguns sites, eles não são brasileiros. Então fica difícil você localizar às vezes. E o Brasil você não pode cometer um crime lá fora e responder aqui, por exemplo. Às vezes é muito mais difícil isso. Entendeu? Deveria haver uma fiscalização bem melhor, inclusive no sistema
no sistema de condenação mesmo em relação à exploração infantil. Perfeito. Quem é que é punido na hora da identificação? Quem é que é punido por esse crime? Se tem a menina ou o menino, a mulher ou o homem que está praticando, no caso, né, da exploração sexual ou mesmo ali do trabalho escravo, quem é que é punido na hora do crime? Na hora mesmo, acredito que a própria pessoa que cometeu o crime, mas só naquele momento, pela mídia mesmo em si. Acho que no momento causa um impacto. Mas depois, às vezes o processo demora a andar, então o pessoal esquece do assunto. Muitos assuntos assim, exploração sexual, tráfico de drogas, tráfico de pessoa humana. Recentemente, por exemplo, teve o caso de trabalho análogo escravo, de exploradores chineses que estavam vindo aqui na pastelaria trabalhando em condição análoga à escravidão. Você não escuta mais muito, mas a gente fala mais isso. Foi só durante um tempo. Se mantivesse assim essa discussão, poderia ser que melhoraria a fiscalização, inclusive. Tanto da polícia, quanto da mesma pessoa que vê, observa, mas que não denuncia por medo. Você diz que... porque fala-se que a prostituição, por exemplo, ela não é um crime, né? E que uma mulher que pratica a prostituição, ela não necessariamente vai ser presa por conta desse tipo de crime. No caso da exploração sexual, é a pessoa que vai ser criminalizada ou é o explorador? Na verdade, é o que a gente chama do cafetão, né? Que é o chefe que coordena toda essa ação. Então, na verdade, essas meninas, elas não estão ali, como a maioria diz, né? A gente ouve às vezes isso na rua, elas estão ali porque elas querem, deixa elas trabalharem, mas isso não é bem verdade, assim. 90% dos casos, há uma coação, há uma manipulação emocional, às vezes, pegando a questão econômica mesmo, né? A maioria são muito pobres, a maioria vem de situação de nenhuma cultura, de nenhum estudo, são facilmente manipuladas e grande parte delas são forçadas a trabalhar na prostituição, são violentadas, são drogadas. Isso acontece com meninas que são levadas para o leste europeu, para a Holanda, elas são levadas para casas, boates, lá elas são com convite, né? Um convite de trabalho, para um subemprego fora do país, com a esperança de uma vida melhor. Quando chega nesses países, elas são levadas para uma casa de show, uma boate, lá elas são violentadas sexualmente, agredidas e drogadas. Então, assim, elas não estão ali porque elas querem. No Brasil acontece muito também, de grande parte dessas meninas terem sofrido abuso dentro do seio familiar. A maioria delas também foi abusada por uma figura familiar muito próxima. Então, sempre tem abuso, sempre tem violência. E esses cafetões, eles mantêm a maioria dessas meninas em cárcere. Algumas fora do país não têm mais o seu passaporte, elas não têm o passaporte. Elas são obrigadas a ter de 10 a 15 relações por noite. Uma mulher faz isso. E elas depois são vendidas para outras boates, para outras casas de show, até que chega um momento que ela não serve mais. E ela é abandonada numa nação estrangeira, sem passaporte e de forma ilegal. Então, na verdade, existe alguém que é culpado, que são esses chefes de tráfico, esses cafetões, né, que fazem isso. A gente sempre fala muito, né, e talvez o crime de maior destaque seja essa questão da exploração sexual. Mas a gente tem, você já citou aí a questão do trabalho escravo, mas a gente tem também as adoções ilegais que acontecem, a questão da extração de órgãos com um reflexo assim, extremamente danoso, né? Porque muita gente agora nem declara mais de uma maneira explícita que é um doador de órgãos, com medo de que isso se desvirtue. Mesmo para esses outros casos, não existe nenhuma estatística, nem judicial, ou qual é a sua percepção? Acho que, sinceramente, não há tanta estatística, porque não é muito divulgado. Eu acho que, assim, a pessoa que vem para um fim de exploração, por exemplo, ela vem seduzida não somente pelo trabalho, mas ela paga para viver numa terra melhor, supostamente, e chega que tem que trabalhar para poder pagar essa dívida, a dívida da passagem, que muitas vezes, na verdade, a passagem, por exemplo, seria barato, se fizesse uma comparação, mas ela acha que é muito mais, então tem que pagar com trabalho escravo. Morando no próprio local onde trabalha, por exemplo, e viver em condições
degradantes, assim, uma condição que não humana, por assim dizer. Acho que deveria haver muito mais, nesse sentido, um trabalho da própria prefeitura para fiscalizar os ambientes de trabalho, o próprio Ministério do Trabalho poderia fazer essa fiscalização, e é o que só fica em evidência quando a mídia divulga. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e eu volto. Queria pegar um pouquinho esse gancho. Quem deveriam ser ou quais são os órgãos fiscalizadores desse processo? Da sua vivência e da participação, né, no projeto que a gente quer conhecer um pouco mais, as autoridades sabem quais são esses canais de tráfico humano? Quais são as medidas efetivas que estão sendo tomadas? Agora aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, busca-se mudar um pouco a cara da cidade, né? Aqui que sempre se vendia as mulheres de biquíni nas praias, etc. Hoje está se buscando mudar um pouco a cara da cidade, dizer que o Rio de Janeiro não é isso, ou não é só isso, mas esses caminhos, eles são conhecidos. Por que não se faz algo mais contundente? Há alguma previsão legal de mudança de legislação para enfrentamento dessa questão? No próximo bloco, tá bom? Vamos para o intervalo.